Leitura diária. Esdras, capítulo 8. A lista dos líderes das famílias que voltaram. Estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Tamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Atos; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens; dos descendentes de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens; dos descendentes de Zato, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens; dos descendentes de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josefias, e com ele 160 homens; dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens; dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens; dos descendentes de Bivai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. O retorno a Jerusalém. Eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, o líder de Casifia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo, em Casifia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Maali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nós humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus
está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valioso como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem, até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e Ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados, e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel. 12 touros em favor de todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Amém? Para refletir, o segundo grupo de exilados que voltou com Esdras para Jerusalém correspondeu a aproximadamente 10% do total do primeiro grupo, mas ainda que fosse um pequeno grupo, essas famílias foram corajosas em abandonar o conforto de suas vidas bem estabelecida em Babilônia, para seguir a Esdras numa viagem perigosa para um lugar onde teriam que recomeçar a vida. Mas ao analisar a lista dos que subiram com ele, Esdras percebeu que não havia entre eles nenhum dos filhos de Levi. Segundo a boa mão de Deus, uniram-se a eles mais um grupo, desta vez de levitas, que ministrariam no templo, todos eles mencionados pelo nome. O grupo estava então completo. Todos atenderam ao chamado divino, e Esdras foi despertado para uni-los num só propósito: jejum e oração.
Após um firme testemunho acerca do poder de Deus, Esdras teve vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para os defender. Sendo assim, ele e o povo clamaram para que o Senhor lhes desse jornada feliz, para ele, seus filhos e seus pertences, montando uma guarda especial para os tesouros consagrados a Deus. A boa mão do Senhor estava sobre eles, livrando-os dos inimigos e das ciladas pelo caminho, de forma que chegaram em Jerusalém e ali repousaram por 3 dias. No 4º dia, a oferta voluntária foi pesada, e os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel e ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Podemos dizer que Esdras buscou pessoas que o Senhor havia separado para ministrar em sua casa. Liderou um reavivamento no meio dos exilados, promoveu a fidelidade e a confiança em Deus e inspirou o seu grupo a unir-se aos demais na edificação do templo. Precisamos desesperadamente de Esdras modernos, homens e mulheres que se permitam ser usados por Deus de uma forma tão íntegra que não restem dúvidas quanto ao seu caráter divinamente lapidado. Enfrentamos dia a dia uma jornada perigosa, repleta de inimigos e de ciladas pelo caminho. Muitas vezes somos tentados a buscar auxílio inútil, quando ao nosso lado está o Senhor dos Exércitos, pronto para nos atender. Porque a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Como Esdras, confiemos que depois do deserto perigoso, há uma terra de repouso à nossa espera. Com toda convicção, proclamemos hoje: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém?